Com a reforma da Previdência Social, a mulher tem que trabalhar até os 62 anos de idade, com no mínimo 15 anos de contribuição. Porém, essa é a regra geral, ou seja, para aquelas mulheres que começaram a trabalhar após a reforma da Previdência. Se você começou a trabalhar antes disso, fatalmente você vai poder ser enquadrado em uma das regras de transição e poder se aposentar mais cedo. Vamos aqui a alguns exemplos. Vamos no primeiro exemplo da regra de transição da idade mínima progressiva, que hoje, em 2023, estipula que a mulher deve ter uma idade mínima de 58 anos de idade, com 30 anos de contribuição. Já é uma possibilidade, existe ali uma diminuição. Vamos imaginar a regra de transição de pontos, por exemplo. Hoje a mulher tem que somar 90 pontos e 30 anos de contribuição. Mas como é que soma esses 90 pontos? Ela tem que somar a idade mais o tempo de contribuição. Ela vai conseguir se aposentar fatalmente mais cedo do que os 62 anos de idade também. Vamos aqui falar também outro exemplo importante sobre a regra de transição do 100% que a gente chama. Essa regra de transição estipula que a mulher tem que ter no mínimo 57 anos de idade, 30 anos de contribuição e pagar um pedágio de 100%. Como que é esse pedágio de 100%? Esse pedágio de 100%, ele é calculado, na verdade, o que faltaria para ela ter 30 anos de contribuição em novembro de 2019. Então, se faltasse ali 3 anos de contribuição para ela atingir 30 anos de contribuição em novembro de 2019, ela vai ter que contribuir com 6 anos. Numa primeira análise, a gente pode levar em consideração que talvez seja a regra mais difícil de ser cumprida em razão desse pedágio de 100%. Porém, financeiramente, é a melhor das regras de transição, porque o cálculo ele é estipulado a partir de uma média de todos os salários de contribuição sem nenhum redutor. Então não tem fator previdenciário, não tem o redutor de 60%, e simplesmente a mulher vai fazer um cálculo de todos os seus salários de contribuição e essa vai ser a sua renda mensal inicial, obviamente limitado ao teto da Previdência Social. Importante também a gente lembrar da regra de transição dos 50%, né, da regra de transição que se paga pedágio de 50%. Para esta regra de transição, é necessário 30 anos de contribuição para as mulheres, é necessário que em novembro de 2019 ela tenha no mínimo 28 anos de contribuição e pague um pedágio de 50% daquilo que faltaria para ela completar 30 anos de contribuição em novembro de 2019. Veja, olha que situação interessante. Para essa regra de transição, que parece ser mais fácil de ser atingido ali, falando especificamente sobre as mulheres, porém existe aqui uma pegadinha, existe aqui uma circunstância que deve ser pensada, deve ser estudada e deve ser analisada, sobretudo. Isso porque, para essa regra de transição dos 50%, o cálculo ele é extremamente desvantajoso, porque é feita uma média de 60% dos salários de contribuição de julho de 1994 até a data efetiva do requerimento, é aplicado um coeficiente de 60%, acrescido 2% do que ultrapasse 15 anos de contribuição, porém, para especificamente nessa regra de transição, é aplicado o fator previdenciário ali, de, o tão temido fator previdenciário. Então, nós vimos aqui que nós temos várias possibilidades para as mulheres, nem sempre é preciso aguardar os 62 anos de idade. Lembrando também que existem outras categorias, outras pessoas, outras mulheres que não precisam esperar os 62 anos de idade, como professora, que já na regra geral é estipulado uma idade mínima de 57 anos. A trabalhadora rural também, que não precisa esperar, tem que ter uma idade mínima de 55 anos. A mulher que tem algum tipo de deficiência, né, é importante a gente lembrar, precisa também tão somente 55 anos de idade, não precisa esperar ali os 62 anos. Ou seja, temos muitas alternativas, temos muitos caminhos que levam a mulher a se aposentar mais cedo e não necessariamente aguardar os 62 anos de idade. Se você quer saber mais sobre isso, a gente pede para que vocês nos sigam aqui no Saber a Lei. Se você tem alguma dúvida, se algo não ficou claro,
a gente pede para que você deixe um comentário abaixo aqui, que nós vamos te responder o mais rápido possível. E também nos acompanhe aí nas mídias sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.